Olá, boa noite, a graça e a paz aos meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham através dessa live, oportunidade em que nós nos encontramos semanalmente nesse período de pandemia, de quarentena. Tem sido assim os nossos encontros como congregação e como igreja. Para mim, uma grande alegria poder aproveitar desse momento para compartilhar com os meus irmãos, os nossos amigos, a maravilhosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nos sustenta, Palavra de Deus que nos fortalece, Palavra de Deus que nos faz estar cada dia mais no centro da vontade do nosso bom Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Nós vamos estar juntos essa noite, adorando ao nosso bom Deus, através do estudo da sua santa palavra. Estudo hoje no capítulo 1 de Tiago, estaremos vendo do versículo 1 ao versículo 4, com o tema As bênçãos adquiridas em tempos de tribulação. Um tema bem sugestivo, do qual eu chamo a sua atenção para junto nós podermos, então, aproveitar bem e bastante. Antes de orarmos e de fazermos a leitura da palavra, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a cada um dos meus queridos irmãos e amigos que durante todo o dia de hoje se manifestaram me enviando mensagens, telefonemas, várias formas de manifestação para fazer então as felicitações por conta da passagem do meu aniversário. A cada um de vocês, a minha gratidão, a minha alegria de tê-los como amigos, como irmãos, e uma maravilha poder receber o carinho da parte de cada um de vocês. Cada mensagem, cada mensagem de texto, de áudio, eu li, ouvi atentamente, responderei assim que possível, tá bom? Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Eu queria lhe convidar para junto nós orarmos para buscar então a presença do nosso bom Deus. Lembrando de que a partir desse momento você está cultuando a Deus. Não faça desse momento um momento para nenhuma outra finalidade. Você está reservando esses próximos minutos para, através do estudo da palavra de Deus, então prestar um culto a Ele. E aí eu lhe convido para que você tanto mantenha um espírito de reverência como um espírito de atenção para que a gente possa tirar o melhor proveito da palavra de Deus para nossas vidas na noite desse dia, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno, Deus bendito, Deus de amor, de graça e de misericórdia. Senhor, como é bom, ó Deus, poder desfrutar desse acesso à Tua presença. Sendo nós pecadores, ó Pai, sendo nós, ó Deus, falhos, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso à Tua presença. Nada pode ser tão maravilhoso do que nos achegarmos a Ti, ó Pai. Sabemos que isso só é possível por causa de termos sido lavados no sangue bendito do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós mais uma vez colocamos as nossas vidas diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, o quanto somos dependentes e o quanto, ó Pai, precisamos, ó Deus, do Teu cuidado e proteção. Se não for o Senhor conosco, certamente, ó Pai, muito rapidamente nós iremos desfalecer. Se depender da nossa força, se depender do nosso intelecto, se depender da nossa condição humana, nós iremos, sim, ó Pai, nós iremos tropeçar e cair. Mas quando nós estamos rendidos ao Teu Santo Espírito, quando nós estamos nos colocando, ó Pai, seguros nos Teus braços, ó Pai, é o Senhor que nos conduz, e aí toda a glória é dada, ó Pai, ao Deus que nos salva e ao Deus que nos dá todos os meios de caminharmos na graça bendita do Evangelho.
Eu te peço, Senhor, por esse tempo que nós vamos ter juntos, estudando a Tua Palavra. Te peço pela vida de cada um dos meus queridos irmãos e amigos que nesse momento estão cultuando a Ti, ó Deus, juntamente comigo, através da transmissão desse culto por essa live. Nós te agradecemos em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém? Ah, que bom, ótimo. Eu queria lhe convidar para você abrir comigo a sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos dessa carta tão preciosa e tão maravilhosa, que nos traz tantas instruções. Tiago escreve essa carta e um dos pontos centrais dessa carta é provar a religião pura e a religião falsa. Dentro desse aspecto de prova, ele coloca alguns conceitos que fazem então uma boa separação: a religião que agrada a Deus e a religião que é puramente humana. Mas é necessário que nós aproveitemos esse momento e, antes de expormos o texto, jogarmos um pouco de luz, dar aqui um pano de fundo sobre a carta de Tiago. Ainda que a gente não vá fazer um estudo exaustivo na carta, capítulo por capítulo, mas é interessante para que haja o entendimento daquilo que vamos explicar, que haja então uma luz, que seja jogado aqui um pano de fundo para melhor entendimento de você, meu querido irmão e amigo que me escuta. Então, nós sabemos algumas coisas em relação ao autor. O nome está aí bem de cara, Quem escreveu essa carta foi então Tiago, mas a Bíblia no Novo Testamento nos apresenta pelo menos 4 pessoas com o nome de Tiago. Tiago era um nome muito comum no Novo Testamento e é derivado do nome Jacó, vindo do Velho Testamento. Bom, os 2 Tiagos mais conhecidos é o Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, e o Tiago, irmão ou meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Bom, dificilmente os estudiosos concordam que muito dificilmente teria sido Tiago, o filho de Zebedeu, um dos apóstolos, que tenha escrito a carta. Por isso, se acredita que muito provavelmente esse Tiago, escritor dessa epístola, é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus, você entende por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, tendo Maria como o instrumento escolhido por Deus para que isso acontecesse, mas sem a concepção, então, do pecado ou a forma de gerar natural entre os seres humanos, a relação entre um homem e uma mulher. Nesse sentido, Tiago, escritor da carta, é meio-irmão de Jesus. E por que se chega a essa conclusão? Algumas características daquele Tiago que a início todos os irmãos de Jesus, e aí nós temos o texto de Mateus capítulo 13, versículo 55, que nos dá uma listagem dos nomes dos irmãos de Jesus, quando Jesus está ali e então alguém cita o nome de todos os irmãos de Jesus, inclusive tendo Tiago e também um Judas. E ali nós encontramos eles como incrédulos. O Evangelho de João mostra que os irmãos de Jesus não criam em determinado momento na sua pregação, mas quando então passa todo o período da morte, da crucificação, da morte
e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 14, nós já temos então ali uma menção de que os irmãos de Jesus Cristo, em algum momento, tenham crido, né, na sua mensagem e agora professam a fé em Jesus como Cristo, o Salvador da humanidade. E esse Tiago, meio-irmão de Jesus, é exatamente aquele que vai se tornar líder na igreja de Jerusalém, inclusive tendo um papel muito relevante, principalmente ali no primeiro concílio da igreja, quando, na necessidade de tomar decisões, Tiago, depois de ouvir todas as partes, com uma palavra de muita sabedoria, conduz ali a igreja a uma decisão correta. Então, sabemos disso, né, que provavelmente é possível afirmar que essa carta tenha sido escrita por Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escreveu essa carta, da qual ela é conhecida como uma carta universal, como uma carta global, porque ela não tem só um destinatário, como em muitos momentos, quando Paulo está escrevendo, nós sabemos que há um destinatário ali específico, né? Aos crentes em Éfeso, aos crentes na igreja de Tessalônica, aos crentes em Corintos. Não, essa carta de Tiago, ao exemplo das cartas de Pedro e também das cartas de João, são cartas universais. Ela não tem um único destino. Ela é uma carta escrita, uma epístola escrita que engloba toda a classe cristã, né? Em todos os lugares. E ela foi escrita, né, com um foco. Primeiro, em relação a contemplar aqueles crentes que estavam então dispersos, aqueles primeiros crentes que, fugindo de uma perseguição, estavam morando fora da Palestina, não estavam ali no seu habitat natural. E esses irmãos, eles estavam passando por provações, eles estavam passando por duras perseguições, eles passavam, então, pelas situações mais diversas, das quais Tiago vai tratar ao longo da sua mensagem escrita na sua carta. E ele começa exatamente podendo falar em relação a esse primeiro momento, que é um momento de perseguição, que é esse momento, então, de tribulação que aqueles crentes estavam passando, que aqueles crentes estavam vivendo. Daí o nosso tema da nossa pregação hoje à noite: as bênçãos adquiridas no tempo de tribulação. É possível isso, pastor? É possível nós colhermos bênçãos? É possível nós termos frutos favoráveis em meio a dificuldades? O que nós podemos tirar de bom, de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia? De fato, é possível isso de um meio de um cenário caótico, em meio a um cenário de crise? Pode-se tirar coisas boas de tudo isso? E aí eu já posso então lhe afirmar que sim, é possível. E Tiago, nos 4 primeiros versículos, que é o que nós vamos explorar hoje à noite, já nos dá uma boa dica em relação a tudo isso. Mas todo o capítulo 1 é muito pertinente. Mas dado o tempo que temos, não é possível expormos ou explorarmos completamente o capítulo. Por isso, nós vamos ficar do versículo 1 ao versículo 4. Bom, aqui eu já joguei uma luz, já dei aqui um pequeno pano de fundo, só para que você possa se situar no livro de Tiago, onde nós vamos ler. Agora sim, eu lhe convido para que você possa comigo ler do versículo 1 ao versículo 4 de Tiago, tá bom? Você está com a sua Bíblia aberta?
Amém. Que coisa boa. Se você tiver com lápis e caneta, papel, também é muito bem-vindo. Talvez você queira e possa fazer algumas anotações, ok? Tiago nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Bom, aqui ele se apresenta, aqui ele fala, né, que é servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Daqui tiramos essa ideia, né, de um autor que tinha, então, uma cristandade, porque a carta de Tiago, em algumas vezes, foi contestada, né, se ela deveria estar ou não no cânon sagrado. Mas, sim, ela é uma carta extremamente cristã, onde os preceitos, onde os ensinamentos de Cristo, inclusive com muitas citações do Sermão da Montanha, foi aqui relembrado por Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. E está aqui, né, os primeiros destinatários, aqueles que ele queria alcançar em primeiro plano, em primeiro momento, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, esses crentes que não estavam na Palestina, esses crentes que não estavam ali, estavam passando momentos de dificuldades. Então, a partir do versículo 2, ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Do versículo 1 ao versículo 4. Então, vamos ficar até aqui por enquanto e então vamos fazer aqui a construção do entendimento dos versículos e a aplicação para as nossas vidas. Bom, o escritor começa fazendo um apelo, né, no versículo 2, para que fosse conservado uma atitude de alegria em meio às provações. Parece um tanto quanto irônico ou difícil de entender que alguém possa pedir a uma outra pessoa ou a um grupo de pessoas que mantenha a alegria, que tenha esperança, que mantenha uma prática, uma atitude de alegria em um momento que nos é desfavorável. Bom, certamente você, assim como eu, já passou os seus momentos de tribulações. Eles vêm das mais diversas formas, ele acontece das maneiras inesperadas e nós sabemos como reagimos diante das provações. Não é um momento onde nós estamos muito dispostos a transparecer alegria ou felicidade com a situação adversa que está sobre nós. Mas interessante, Tiago diz, e nos sugere, né, o fato de ter por motivo de alegria o passardes por muitas provações. Bom, então nós podemos seguir esse direcionamento de Tiago e encontrar, sim, as razões, encontrar as bênçãos que podemos extrair dos momentos, dos dias, das horas, dos meses, do tempo difícil que paira sobre a nossa vida. E quando nós aprendemos isso, é claro que isso traz tanto benefício às nossas vidas, né? É lógico que isso traz tanto benefício às nossas vidas, porque trará consequências maravilhosas, como, por exemplo, a nossa maturidade cristã. Então, vamos pensar um pouco, né? Como é que eu posso considerar? Olha, a questão não é se nós vamos passar por tribulação. Não é isso. A questão não é quando nós vamos passar pelas provações. Se vamos passar. A questão é quando iremos passar por momentos de tribulação, por momentos de dificuldade. Porque isso é certo. Nós passaremos em algum momento
por tribulações e por momentos difíceis nas nossas vidas. Ninguém está isento ou imune a essa condição de passar por algum tipo de dificuldade, por lutas. Elas podem variar de vida para vida, de situação para situação. Mas talvez se você se atirasse em fazer uma rápida pesquisa para tentar encontrar pessoas que nunca passaram por nenhum tipo de luta, você chegaria rapidamente à conclusão de que é verdade. Não existe quem não tenha passado por uma luta. Talvez se você falar até com crianças, elas já tenham, né, as alegações delas, né? Ah, como é difícil a tarefa, como... Enfim, você não encontraria alguém que diria, eu nunca passei por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. E talvez para você ainda serviria de consolo de encontrar muitas pessoas, mas muitas pessoas vivendo em situações mais difíceis do que a que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para a nossa situação e até imaginamos que só nós sofremos, que só nós passamos por dificuldades e por tribulações, e aí, quando nós olhamos para a realidade das pessoas que estão em nossa volta, nós nos damos por conta de que não, o sofrimento e as tribulações não são algo incomum. Não é algo, não, pelo contrário, é algo muito comum à vida de qualquer pessoa. Então, não é se iremos passar por tribulação. Qual é a questão? É quando iremos passar por tribulação. É certo que passaremos e é certo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos advertiu disso em muitos momentos, falando aos seus discípulos. Ele deixou muito claro essa situação de dificuldades enfrentadas pelo ser humano e por pessoas que pudesse então vir a segui-lo. Mas veja, nós conhecemos claramente o que nos diz Jesus Cristo em João capítulo 16 e versículo 33. Nunca é demais nos lembrar, mas vamos então citá-lo, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus Cristo advertiu seus discípulos e nos adverte todas as pessoas de que haverá aflições, tribulações, é algo natural à existência do ser humano. Não há como fugir, não tem como fugir. Se você se isolar do mundo, se você se colocar dentro de uma bolha, trancado dentro de uma casa, ainda assim não lhe faltará dificuldades ou algum tipo de tribulação. Opa, tranquilo. Então vamos aceitar essa verdade. Isso é uma verdade, ela não vai mudar. Nós teremos tribulações. Agora, como passaremos por essa tribulação e que proveito tiraremos dessa tribulação então, o que nós precisamos encontrar nas Escrituras. E Tiago, então, nos conduz a isso aqui. O apóstolo Paulo também, em um dos seus discursos, no capítulo 14 e no versículo 22 de Atos, ele diz que através de muitos sofrimentos que nós então faríamos a obra de Deus. Pedro escreve sobre isso, a primeira carta de Pedro, principalmente ali no capítulo 1, já fica bem claro o que o apóstolo pensa sobre essa condição. Sobre essa condição. Então, por que há sofrimentos? Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, porque existe o pecado no mundo. O pecado que adentrou o mundo trouxe toda sorte de ruína. Tudo se modificou. Tudo aquilo que tinha como uma figura do paraíso foi mudado. Tudo alternou. A natureza foi modificada e o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Só o fato de nós sabermos e admitirmos que
por causa do pecado de Adão e Eva, houve então uma mudança no universo, houve uma mudança na Terra, em todos os sentidos, então nós já sabemos que há lutas, sim, há dificuldades, sempre haverá. O primeiro causador de lutas e problemas é a existência do pecado no mundo. A existência do pecado no mundo. Bom, então nós podemos enxergar isso no nosso dia a dia, quando nós olhamos então ao nosso redor e vemos toda sorte de imundícies, né, de coisas que acontecem, violência, tudo que a sociedade passa, né, as coisas mais absurdas, muitas coisas que não tem nada a ver com a gente, mas que nós sentimos. Isso é fruto de quê? É fruto da existência do pecado, que corrompeu o coração do homem e que faz com que o homem viva de forma impiedosa, sem, então, preocupar-se com os padrões de Deus, produzindo o seu próprio estilo de vida. Isso produz tribulação, isso produz problemas, isso afeta a sociedade. Se não lhe afeta diretamente, lhe afeta indiretamente. Nós temos também as próprias questões de que chamamos de naturais, catástrofes que acontecem, grandes tragédias que acontecem no âmbito, né, do que chamamos de catástrofes naturais, os terremotos, os furacões, os ciclones em países que são mais sensíveis a esses acontecimentos. Mas coisas que acontecem que a gente julga ser do âmbito natural. Bom, nós temos como causador dos problemas, né? O que pode nos trazer tribulação? Em primeiro lugar, o pecado, né, no mundo. Ele nos traz tribulações por si só o fato desse mundo estar contaminado com pecado. Uma outra coisa que lhe traz sofrimento e que me traz sofrimento, o fato de nós sermos humanos. Só o fato de nós sermos humanos em um mundo de pecado já vai nos causar algum tipo de dor e sofrimento. Veja bem, você já adoeceu em algum momento? Você já esteve doente? Você já contraiu uma doença? Você já teve dias difíceis por falta de saúde? Isso é o quê? A nossa condição natural, a nossa condição humana. O fato de sermos humanos já por si só traz para nós, com certeza, momentos de tribulações. Claro, nós vamos adoecer porque somos humanos. Nós vamos nos entristecer porque somos humanos. Vamos passar uma série de circunstâncias pela simples razão de sermos humanos em um mundo caído, em um mundo cheio de pecado. Então, a tribulação é algo que está diante de todas as pessoas sem a possibilidade de fugirmos dela. Vamos repetir novamente o que nós queremos encontrar com o nosso estudo: como tirarmos proveito. Quais as bênçãos que podemos tirar, adquirir para as nossas vidas no tempo das tribulações? Porque há momento em que as coisas estão muito difíceis para nós, há momento que a vida parece estar caminhando de uma forma mais natural. Mas também é verdade, em meio a uma semana, em meio a um dia e outro, a gente está sempre com algum tipo de engancho, com algum tipo de engasgo. É lógico que tribulação tem uma conotação de uma situação na vida muito mais difícil. Não é só um probleminha de hoje de manhã, não é só uma coisinha que a gente tinha que resolver com alguém de alguma maneira. Não, tribulação tem essa conotação de algo mais profundo, de um problema maior, de uma situação mais difícil, onde nos causa medo, onde nos causa, às vezes, assombro e, logicamente, pavor e dor também, perseguição de alguma forma. Então, tribulação porque o mundo está corrompido pelo pecado por causa da nossa condição humana e
Também nós temos tribulações pelo simples fato de sermos cristãos. A Bíblia vai mostrar em vários momentos, e o apóstolo Pedro vai tratar disso assim muito claramente na sua primeira carta, falar sobre os sofrimentos, sobre as lutas que vinham, e ele diz: vocês não devem se espantar com o fogo ardente que se aparenta, que se aproxima de vocês, porque aqui é a prova da fé de vocês. Porque só pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você ser um crente no Senhor Jesus Cristo, isso já pode, e isso já aconteceu no passado, acontece nos nossos dias em muitos países, naqueles que nós chamamos de países fechados, onde o cristianismo não pode ser vivido abertamente. O simples fato de ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo já traz lutas, às vezes perseguições mortais, ou dificuldades, ou no mínimo, algum tipo de chacota, algum tipo de brincadeira, ou até mesmo, se não uma perseguição assim de morte. Mas talvez você, meu irmão, que já confessou o Senhor Jesus Cristo, já sentiu o peso da família contra você, não aceitando a sua fé, não aceitando a sua decisão, não querendo a sua caminhada com Jesus Cristo. Talvez você já tenha sentido algum tipo de ameaça de pessoas que já lhe colocaram numa situação de tentar fazer você negar, então, a sua fé. Você entende? Não tem como não termos tribulações, não tem como não termos dificuldades. Não é se vamos ter tribulação, mas quando passaremos por ela. É comum ao ser humano. Como passaremos por tribulações e tiraremos dela, então, benefícios, bênçãos que podemos adquirir enquanto estamos passando pelas tribulações. Razões por que passamos por tribulações? Porque o mundo está corrompido pelo pecado, por causa da nossa condição humana e por causa também o fato de sermos cristãos. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo advertiu e deixou bem claro isso para todos aqueles que o quisesse seguir. Então, quando a nossa perspectiva, como é que nós vamos encontrar, então, o benefício na aprovação? Aí aqui, querido, tem uma questão ligada à perspectiva, a nossa perspectiva, quando o nosso foco está certo, quando os nossos valores estão, então, no lugar certo. Pastor, como eu posso tirar benefícios em épocas de tribulação? Como eu posso colher bênçãos em época de tribulação? Então, vamos lá, já sabemos o que é tribulação, por que ela acontece, por que existe, como as tribulações podem ser para nós um canal de bênção. Bom, quando nós passamos por provações, nós podemos fazer uma avaliação dessa provação, dessas tribulações, na luz do que Deus está fazendo. E aí nós vamos então tirar um proveito. Você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade. Vamos chamar de tribulação. A sua tribulação, a sua dificuldade. Como você vai tirar proveito e como isso vai ser bênção para você? Bom, isso vai depender do foco, da visão, da maneira como você está enxergando e dos valores que você emprega na sua vida e no momento das suas tribulações. Bom, você pode ver a tribulação pela ótica humana e você pode ver os problemas sobre a sua vida sempre pelo pensamento e pela razão humana. Isso lhe levará a um tipo de caminho. Isso lhe levará a um certo lugar. Ou você pode, em meio à tribulação, em meio à tempestade,
passar por ela pela ótica de Deus, pela ótica dos valores eternos. E isso te conduzirá a um outro caminho, a uma outra situação e a um outro lugar. Quando nós passamos as tribulações pela ótica humana, quando nós passamos as tribulações tentando, na razão humana, na nossa condição humana, encontrar respostas e até mesmo dar a solução, bom, nós não vamos colher muitas coisas boas disso. De fato, não tem muito proveito. Pelo contrário, tem muito pavor, muito susto e falta de esperança. Os homens não têm respostas, o sistema de governo, o sistema humano não tem resposta, e quanto mais a gente caminha por essa ótica, mais dor, mais susto e medo nós temos. Ah, mas tudo muda mesmo quando a nossa ótica está em Deus. Porque nele, então, nós encontramos o sentido maior da nossa existência. Isso também é um ponto. Você existe por quê? Para que você existe? Por que você está aqui? Para lidar simplesmente com as coisas dessa vida que são passageiras? Ou você está aqui nessa terra por causa, então, da esperança eterna, onde nós sabemos que quando tudo ou se tudo se desfizer para nós, nós temos então algo que é maior do que qualquer coisa que possa acontecer aqui, tanto de bom como de ruim. O que está proposto para nós, pensando na ótica de Deus e vendo a eternidade, nos faz, então, saber valorizar o que de fato precisa ser valorizado. Quantos problemas, lutas e dificuldades nós temos por coisas aqui nessa terra que não tem sentido nenhum. Simplesmente a nossa visão, o nosso olhar está fixado somente na terra, no mundo e nos homens. E por isso nós nos desesperamos atrás de coisas que só têm fundamento para cá. Mas quando você olha para os céus, quando você olha para Deus, quando você enxerga então o plano eterno, então você vê que há algo mais maravilhoso, há algo maior, há algo tão melhor, de que muitas coisas que nós lutamos aqui deixarão de tirar de nós a atenção, a energia e muitas vezes todo o desgaste que estamos tendo. Então, como você está enxergando a tribulação, os problemas e as dificuldades na sua vida? Com qual ótica? Com qual óculos? Com os óculos dessa terra, com a ótica dessa terra, ou com a ótica eterna? Com os valores desse mundo ou com os valores celestiais? Quais são os seus valores? Porque isso define a forma de se passar pelas tribulações. Os seus valores estão nessa terra? Ou seus valores estão no plano eterno? Isso faz toda a diferença de como você vai suportar, superar e de como você pode tirar proveito das provações. Você está me entendendo? Aonde é que estão os seus valores? Nas coisas apenas terrenas ou nas coisas eternas? Preste bem atenção nisso, porque muitas pessoas estão tendo sérios problemas porque elas estão correndo desesperadamente pelas coisas aqui, pelas coisas dessa vida. Elas só anseiam pelas coisas de agora. Elas só desejam as coisas de agora. Toda a força, todo o foco está nas coisas de agora. Elas não conseguem encontrar descanso para a alma. Elas não conseguem entender Mateus 11:28. Elas não estão indo para Cristo para encontrar descanso para a sua alma, mas estão correndo e correndo e correndo e cada vez mais se esforçando e lutando e trazendo para si tantas dificuldades, colocando outras pessoas em meio aos seus problemas em dificuldade, porque tudo gira na vida das pessoas em torno das coisas desse mundo. Qual é o seu foco, meu querido? Qual é o seu foco, minha querida? Você tem olhado para os céus? É o que você tem almejado?
Há tantas coisas nessa terra, legal e importante, mas há tantas coisas sem fundamento nenhum pelo qual a humanidade tem lutado, brigado e perdido tempo, saúde, paz e tantas coisas que poderia estar desfrutando. Você consegue entender? Onde é que está o seu valor? Então preste atenção. Quem valoriza mais o conforto do que o caráter, achará a tribulação muito perturbadora. Uma pessoa que valoriza muito mais o conforto do que o caráter, ela acha a tribulação terrível. Porque a tribulação, ela tem como esse objetivo de forjar o nosso ser, de forjar o nosso caráter, de fazer com que nós nos pareçamos cada vez mais com o nosso Cristo, o nosso Salvador. Mas isso não acontece sem lutas. O forjar o caráter, o trabalhar o que precisa ser trabalhado na minha vida e na sua vida, meu querido, tem esse processo de passarmos por muitas lutas. Para que então Deus trabalhe em nós aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser modificado. Agora, entenda, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, você que me acompanha, você que está pegando esse raciocínio bem direitinho, deixa então eu lhe dizer. Mas uma pessoa que está com foco apenas na terra, ela está querendo o quê? Conforto. Ela quer conforto. Ela quer os bens de agora. Ela quer desfrutar das coisas do momento. Ela quer paz e sossego a qualquer preço. Ela quer desfrutar, seja de riqueza, seja de beleza, seja de fama. E aí, tribulação, problema e dificuldade, poxa, é muito perturbador. Para quem quer as coisas apenas dessa vida, essa pessoa não está preocupada de maneira nenhuma com o forjar do seu caráter. Ela não está preocupada em ser mais parecida com Cristo e estar mais próxima de Deus. Ela quer o mundo e as suas riquezas, o mundo e a sua beleza, o mundo e a sua luxúria. E aí, passar por provação é algo tenebroso, porque ela não tem uma esperança na eternidade. Toda a esperança dela está aqui. Pense em uma pessoa rica que não tem uma comunhão com Deus, que não se importa com Deus, que fez do seu dinheiro o seu Deus, que começa a perder todos os seus bens. Que tribulação! Que coisa perturbadora. Ela vai ficar desassossegada. Deve passar 1001 coisa na sua cabeça, porque tudo que ela enxerga, toda a sua ótica está simplesmente nas coisas desse mundo. Mas os que passam por tribulação, mas entendendo que há na tribulação o benefício do nosso caráter ser forjado, mesmo que nos falte tudo, mesmo que nos seja tirado tudo, tudo, como foi tirado do servo Jó. O que aconteceu com o servo Jó em meio a toda a sua tribulação? O seu caráter foi forjado. Por mais que nós saibamos que ele era um homem justo, reto e fiel, nós sabemos que a resposta que Deus deu lá em Jó capítulo 38, Deus deu uma resposta para Jó de repreensão. Ali no capítulo 38, quando Deus coloca diante de Jó, onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz isso, quando eu criei as estrelas, quando eu pus, então, os limites nos mares, onde é que você estava? Deus está fazendo uma repreensão a Jó. Jó, você não precisa tentar se justificar tanto diante dos seus amigos, não. Porque você tem falhas. E veja, qual foi o resultado da provação de Jó? O resultado da provação de Jó foi Jó, então, no término ali do seu livro, do discurso, do ouvir a repreensão de Deus, dizer o quê? Eu conhecia o Senhor, de ouvir falar. Mas agora os meus olhos os veem, os contemplam. Olha,
uma provação que forjou o caráter de um homem que a própria Escritura já o julga como justo. Veja como ele não estava apenas com foco nas coisas, ele não se desesperou com aquilo que perdeu. Qual é, meu irmão, a ótica? Qual é, meu irmão, a forma que você enxerga o tempo em que você está vivendo? Quem ama, então quem valoriza mais o conforto do que o caráter, acha a tribulação perturbadora. Mas quem está sentindo Deus trabalhar na sua vida, em meio às dificuldades que passa, louva ao Senhor, porque sabe que o seu caráter está sendo forjado. Que maravilha! Você consegue entender agora que nós podemos tirar proveitos, nós podemos colher bênçãos em meio à nossa tribulação? Um caráter parecido com o caráter de Cristo é um caráter que geralmente vai acontecer, vai ser feito nos nossos momentos de lutas. Bom, quem valoriza as coisas materiais e físicas mais do que as espirituais, não pode ter alegria por passar por muitas provações. É quase uma repetição do que eu já falei para os meus queridos agora. Bom, se o foco, se a ótica, se o coração, se a nossa alegria está nas coisas físicas, está nas coisas materiais, que alegria há em passar por tribulação? Tá certo, não tem. Se toda perspectiva, se todo o que eu almejo se limita às coisas aqui somente, qualquer tribulação que eu passar não me trará alegria. Se a minha alegria constitui-se no que eu tenho, no que eu possa vir a ter, no que eu possuo, no que eu conquisto, se essas coisas me faltarem, me faltará alegria. E é lógico que é isso que é um dos grandes problemas da humanidade. Porque as pessoas estão sempre com tristezas, com angústias, com, às vezes, depressão, está lhes faltando alguma coisa. Você já percebeu que tem algumas pessoas que sofrem por aquilo que nem têm? Né? As pessoas que tanto pensam em coisas materiais que causam em si um sofrimento, não é nem pelo que perderam, é pelo que nunca tiveram. Como se isso pudesse fazer ou não uma grande diferença na sua vida, as coisas materiais. Bom, quando nós temos apenas uma perspectiva terrena, não há alegria quando nós passamos por tribulações. Aonde é que está a alegria em passar por tribulação? A alegria em passar por tribulação está quando nós temos uma perspectiva eterna, onde nós sabemos que aquilo que está proposto para nós, para mim e para você, para qualquer pessoa que confiar no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, o que está proposto para nós é algo imperecível, é algo tão maravilhoso, é algo que não se desfará nunca. O Senhor Jesus Cristo disse que nós não deveríamos, de maneira nenhuma, juntar ouro, o nosso tesouro fosse juntados aqui na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, e a gente pode perder. Mas ele disse, aonde? Juntai antes no céu, onde lá nada, a traça não corrói, o ladrão não rouba, e então é uma alegria eterna. Nunca se desfará, nunca terá fim. Onde está a sua perspectiva hoje, meu irmão? Os nossos dias são difíceis? Sim, elas são. Mas como você olha para essas dificuldades? Essa dificuldade que é coletiva hoje, mas as nossas dificuldades pessoais, você passa por elas com a ótica
terrena ou com a ótica celestial? Aonde estão os seus valores? Nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo ou naquilo que está proposto para nós para a eternidade? De que maneira eu posso tirar bênçãos em meio à minha tribulação? Em saber que na tribulação Deus está forjando o meu caráter para que eu seja mais parecido com o seu filho, como ele deseja que eu seja, e só assim eu o possa de fato adorar em espírito e em verdade. Ou a alegria de saber que aquilo que nos está proposto é algo tão maravilhoso e sensacional que não terá fim nunca. Não haverá dor nem tristeza, e a provação nos faz, então preste atenção nisso aqui. A nossa provação, as nossas dificuldades devem nos levar a olhar para esse mundo e perdermos as expectativas dele. Olharmos para esse mundo e não termos, claro, enquanto estamos aqui em vida, vivermos o melhor estilo de vida possível, e isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas nada nesse mundo deve fisgar o nosso coração. Nada nesse mundo deve atrair o nosso olhar. Nada nesse mundo deve prender a nossa alma. Nada nesse mundo pode parecer tão bom que tire o foco daquilo que para nós é excepcionalmente melhor. Quantos estão trocando o céu pela terra? Eu quero viver a alegria da terra. Aqui haverá sempre as lutas, mas no céu haverá sempre o descanso. Viver uma vida apenas focada no presente, sem pensar no futuro, na eternidade, nos faz com que as tribulações sejam uma amargura. Ora, se eu só estou pensando no presente, se todas as minhas forças estão concentradas no presente, eu quero todas as respostas agora, eu quero saber de tudo agora, eu quero tudo pronto nesse momento. A minha vida, ela se limitou ao presente, e é lógico que, humanamente falando, é o máximo que nós podemos viver, é o presente, mas eu estou lhe falando de uma ótica divina, de uma ótica eterna. Eu estou lhe falando de uma condição de olhar para os valores que nós damos para as coisas. Você está pensando no presente? Você está preocupado com o presente? Pois aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas podem almejar o futuro. Não pode antecipar, não pode viver o futuro. Não vão viver ansiosos pelo futuro, mas almejam o futuro. A nossa perspectiva não está mais no passado, logicamente. Nós vivemos o presente confiando que Deus está nos conduzindo, mas o que nós almejamos, o que lateja no nosso coração, o que arde, o que ferve no nosso coração é o futuro. E como o futuro é tão maravilhoso, como o futuro para o cristão, como o futuro para o crente é tão espetacular. Por quê? Porque nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus. As tribulações, as dificuldades nos faz ou deveria nos levar a olhar para esse mundo e dizer: não, mundo, de fato não, mundo. Aqui não tem nada, nada. Eu estou só passando essa jornada como peregrino por aqui, mas o meu caminho é o céu. Nada que me atraia aqui, nada que me faça parar aqui, nada que me faça querer ficar aqui. Eu quero os céus do meu Deus, os céus que está preparado. A tribulação presente nos faz olhar para o futuro glorioso. Amém? Você concorda com isso? Eu acho que nós podemos pensar assim, com certeza. Bom, e aí nós temos no versículo 3, algo que devemos considerar, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 3, fé provada. A fé, ela é provada sempre. E é aqui o valor de passar pela tribulação. Porque diante da tribulação, a nossa fé, ela é provada.
A nossa fé, ela passa pela prova. E aqui fica claro se a nossa fé é genuína ou se a nossa fé é superficial. Muito simples, meu irmão. Muito simples, minha irmã, meu amigo e minha amiga. É fácil. Veja, quando as coisas tendem a ficar difíceis na nossa vida, seja na área que for, nós temos uma condição de querer desistir. Não vale a pena, é muito difícil. Não, tem que passar por tudo isso para chegar lá. Não, eu não vou não. Quando as coisas nos cobram uma postura de garra, quando a vida nos convida para desafios maiores, geralmente a gente pensa, não, está muito difícil. Não, eu paro, eu desisto. E aí fica provado se a nossa motivação era momentânea, se a nossa motivação era por alguma razão estranha às Escrituras, por exemplo, ou não. Bom, as provações têm testado o coração de tantos cristãos. Tantos cristãos. Ah, irmãos, e como é bom olhar para a galeria do passado e enxergarmos. E aí nós podemos nos lembrar de Hebreus capítulo 12, né? Não somente dos heróis da fé, mas daqueles homens que o mundo não era digno de tê-los, né? Que passaram por todo tipo de prova, mas não voltaram atrás da sua fé. A sua fé foi provada, não somente provada, essa fé foi aprovada. E só a tribulação tem o poder, só as lutas que passamos têm o poder de passar a nossa fé na peneira para saber se ela é uma fé superficial ou se ela é uma fé genuína. Quantas pessoas desistiram da caminhada com Cristo porque as suas vidas pareciam não estar dando muito certo quando elas começaram a caminhar com Cristo. Elas passaram a ir para a igreja e parece que os problemas aumentaram, e quando esses problemas aumentaram, o que foi que aconteceu? Não, minha vida piorou. E desistiram. Quantos de nós, muitas vezes, estamos tendenciosos a isso? É muita luta, é muita dificuldade, é muito problema. Eu me dedico tanto a Deus, eu oro, eu tenho procurado ler a Bíblia, eu tenho procurado ser um bom cristão, mas eu só tenho lutas. São muitas lutas. Meu irmão, minha irmã, a prova da sua fé vem através de muitas lutas e de muitas tribulações. Até porque servir quando tudo é muito fácil, quando tudo é muito prático, é muito bom. Mas quando somos provados para que a nossa fé seja aprovada. Veja, a provação, ela trabalha ao nosso favor e não contra nós. Ela nos purifica. Ela nos apluma, ela nos apronta. Nós precisamos passar por isso como a pedra que passa, né, o fogo que depura o ouro. Né? Uma fé confirmada, 1 Pedro 1 e versículo 7 diz isso. Essa fé confirmada, a melhor palavra é aprovada. Então, aquela pedra que o mineiro pega, e que aquela pedra que é tão rústica, aquela pedra que não tem valor nenhum, não tem nenhum valor. A primeiro momento, quando o garimpeiro leva aquela pedra para o mercado, ela tem pouquíssimo valor. Mas é quando ela é aprontada, é quando ela é depurada no fogo, é quando ela passa por um processo para que ela vá sendo descoberta, e sendo descoberta, o seu valor apareça. É diante de fogo, é diante de uma situação adversa, que aquilo que é, de fato, uma pedra preciosa, de muito valor, torna-se, então, visível. Meu irmão, sem tribulação, nós não somos provados, e sem sermos provados, não há como sermos aprovados. A nossa fé, ela deve ser testada se ela é genuína. Se tudo nos faltar hoje, nós louvaremos ao Senhor. Você louvará ao Senhor? Se Deus
nos der de todas as alegrias, de tudo aquilo que almeja o nosso coração, nós louvaremos ao Senhor. Nós louvaremos ao Senhor. Se Ele nos encher e nos colocar ao redor de tantas bênçãos materiais, nós louvaremos ao Senhor. E louvaremos ao Senhor. Ele é bom. Mas Ele continuará sendo bom na minha e na sua vida, se Ele não nos der ou se Ele nos tirar. Você pode dizer um amém? Você pode dar um amém comigo agora? E se Ele não nos der? E se Ele tirar? Amém. Nós podemos dar um amém? Isso é a prova da fé. Nós estaremos caminhando com Cristo em todos os tempos, tirando então o proveito da nossa, dos nossos momentos de tribulação. E por fim, meu querido, aguente aí só um pouquinho, para mim então lhe mostrar uma coisa. Mais um benefício da aprovação. O benefício da aprovação tem a ver com o seguinte: o amadurecimento na vida do cristão. A aprovação, as tribulações, ela vem para nos trazer amadurecimento. Nós precisamos amadurecer na vida cristã. E só a aprovação é que testa algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser, então, trabalhadas. Por exemplo, a nossa paciência. Paciência, né? Queridos, eu preciso, que você abra comigo em Romanos 8:28. Desculpa, eu não posso passar essas passagens. Pegue aí a sua Bíblia. Romanos 8:28, nós estamos falando, então, falando da nossa fé aprovada, né? Então, Romanos 8:28, tão conhecido, mas vamos ler, por gentileza. Aí a gente volta aqui, onde a gente estava pegando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, são todas as coisas que cooperam, que são bom, que é bom para aqueles que temem ao Senhor. Agora pegue a sua Bíblia e folheie um pouquinho e leve para 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17. E deixa então a gente ler esse texto, que nos diz o quê? Nos diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Oh, que maravilha, irmãos! Veja que beleza! Porque a nossa leve e momentânea tribulação. E agora sim, eu quero que você volte em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. As tribulações são leves e momentâneas comparado ao que temos guardado na eternidade. E ela nos traz amadurecimento. Irmãos, nós precisamos ser, cada dia, crentes mais maduros. Precisamos ser, cada dia, crentes muito mais próximos daquilo que Deus espera de cada um de nós.
uma das nossas lutas e dificuldades é não crescermos, é não enxergarmos a oportunidade do amadurecimento cristão, né? Quando tudo está tão bem, quando é só festa e louvor na igreja. Às vezes, as nossas igrejas estão produzindo crentes tão ameninados, crentes prontos somente para esse tempo de bonança, crentes que não estão sabendo aproveitar os momentos de dificuldade e as tribulações o veem como algo ruim e perdem a oportunidade do amadurecimento. Deus trabalha nas nossas vidas através para provar a nossa fé, aprovar a nossa fé e nos colocar no seu serviço. Ele fez isso com Moisés. Precisou então trabalhar Moisés por 40 anos, sendo pastor de animal, para depois ser pastor de gente. Ai, ai, ai. Quem quer ter paciência, né? As provações, a nossa fé aprovada, nos leva a uma condição de, então, amadurecimento. Pedro, por falta de paciência, né? Quando Jesus Cristo foi preso ali, puxou a espada, já tentou golpear ali o soldado e quase aquilo vira uma confusão maior do que tudo que já estava acontecendo ali. E o nosso querido José do Egito, quanta provação, quanta provação. E o que José fez com todas as suas provações? Ele tirou todas as bênçãos daquelas provações. Ele tirou e, sim, se tornou-se um exemplo para cada um de nós. Irmãos, o nosso tema hoje foi tirando, então, bênçãos, as bênçãos adquiridas no tempo da tribulação. Nós queremos concluir esse estudo, lhe lembrando, então, do que colocamos como ponto. As tribulações, elas irão acontecer nas nossas vidas. Elas acontecem por causa do pecado no mundo, pela simples condição de ser humano e também por sermos cristãos. Jesus nos advertiu que elas iriam vir. E nós precisamos, então, definir os valores nas nossas vidas. Se estaremos olhando com os olhos terrenos ou com os olhos celestiais. Tudo isso faz diferença de como podemos passar pelas tribulações. Bom, as tribulações querem causar em nós, ao invés de desespero, aqueles que estão com foco em Deus, um caráter forjado, um caráter diferente. Ele quer fazer com que, em meio às tribulações, nós tenhamos alegria, não na perspectiva do que esperamos do mundo, mas olharmos para o mundo e dizermos, ele não tem o que nos oferecer, eu olho para os céus. E ele quer trazer amadurecimento para as nossas vidas. Que isso seja uma verdade para você e que seja antes uma verdade para mim que estou passando essa palavra nessa noite. Que Deus possa nos abençoar muito ricamente e que você possa olhar as dificuldades e as provações com a ótica de Deus a partir de hoje. Vamos orar? Vamos orar? Depois eu queria saber que você está aí com a gente. Dá um likezinho, dá um ok para a gente se alegrar, poder lhe responder e saber que a congregação hoje contou também com a sua presença, tá bom? Vamos então orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito, Senhor, nós te damos graça pelo teu amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, te louvamos pela tua bondade, ó Pai, pela tua benignidade. Senhor, humanamente falando, nós temos tantas lutas, mas olhamos para a tua palavra, entendemos que essas lutas, elas são meios e caminhos, ó Pai, para que nós possamos adorar a Ti com intensidade e com sinceridade da nossa alma. Senhor, não nos permite ter o foco das coisas terrenas, porque daí nós não podemos tirar nenhum proveito das tribulações, mas nos faz, ó Pai, entender, ó Pai, e valorizar as coisas eternas.
e aí nós saberemos tirar de cada tribulação, de cada momento difícil, algo para o nosso crescimento espiritual. Meu Pai, são muitos queridos que nos acompanham nesse momento. Ó Pai, eu te peço pela vida e família, casa e causa de cada um, que o Senhor possa estar abençoando ricamente. Que o teu povo possa estar forte, Senhor. A tua igreja possa estar amadurecendo em meio a essa prova da pandemia que estamos passando. Ó Pai, eu te peço que nós sejamos igreja madura. Ó Pai, um povo maduro, cristãos maduros, depois de passarmos por essa prova. Deus, nós almejamos o dia do nosso encontro celeste e eterno contigo. E aí, ó Pai, nós nos alegraremos e dali teremos todas as lágrimas dos nossos olhos enxutas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meu querido, Deus lhe abençoe ricamente. Tenha um restante de noite abençoado. Domingo, com a permissão do nosso Deus, e se o Senhor Jesus Cristo não tiver voltado, nós nos encontramos 7 horas da noite para termos mais um tempo junto de adoração a Deus, estudando a sua palavra. Beijo no coração. Sinta-se assim, bem abraçado, como eu gostaria de, nesse momento, lhe abraçar.